Porque agora a gente vai pro nosso bate-papo do dia. Você tá super convidado para participar com a gente. 617-334-1260. Doutora Fernanda Micheli, médica pós-graduada em dermatologia. Prazer, doutora. Obrigada por ter aceito o convite e por estar conosco hoje aqui. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu estar com vocês. Obrigada, doutora. Fala de onde, doutora? Do sul do país? Sim, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que legal, seja muito bem-vinda, viu, doutora? Para a gente poder falar desse assunto bastante pertinente para o momento, né? Alergia emocional. Ô, doutora, a alergia emocional ela é mais comum do que a gente imagina, mais comum do que a gente pensa, ou seja, as nossas emoções, elas refletem em um problema do nosso corpo? É mais comum do que a gente imagina? É bastante comum, sim. Às vezes as pessoas vêm na clínica queixando, olha, minha pele está vermelha, está coçando, não sei o que está acontecendo. Aí a gente faz um exame geral, assim, da parte orgânica, fisiológica, e não tem nada de problema de alteração em algum órgão ou com algum outro problema que esteja combinando. E a gente vai conversar e aí muitas vezes a psique responde a nossa grande dúvida. Algumas alterações emocionais, psicológicas, acabam sendo evidenciadas na pele. A paciente, sem perceber, passa por algum tipo de estresse, ou às vezes até mesmo percebendo, e a pele acaba acusando essa alteração aí psicológica. Então, alguns sinais aí, doutora, de que eu esteja com o meu emocional abalado e que isso esteja sendo transportado, né, transferido aí para minha pele. Vermelhidão, a coceira, aquelas bolinhas também, né, doutora Fernanda? Várias coisas, assim, a questão das bolinhas pode acontecer, a vermelhidão, sim, a coceira é um sintoma um sinal, na verdade, muito comum, a coceira como sintoma, né, e por quê? Porque a pessoa ela está nervosa e sem saber o que fazer acaba se coçando, é uma maneira que é como se fosse uma válvula de escape dela. E aí a pele acaba marcando por isso, por essa reação e muitas vezes não é só imaginar, a pessoa tem mesmo a liberação aí de algumas enzimas, né, que é pelo aumento do cortisol, que é o hormônio que a gente tem no corpo, pode haver uma liberação de algumas enzimas e essas enzimas, de fato, causarem coceira na pele. E quando esse problema ele aparece, doutora Fernanda, o indicado seria que eu não coçasse, que eu não mexesse nele, certo? Mas aí é muito complicado, porque como eu disse assim, pode acontecer de aumentar essa vontade de coçar e realmente não é uma coisa só psicológica, ela acontece por um aumento ali, uma cascata inflamatória da pele. Aí o ideal é que tu procure um médico, porque o médico vai conseguir diagnosticar se de fato realmente é uma alergia psicológica, entre aspas, né, se não tem alguma outra coisa aí, pode ser uma coisa alimentar, uma alergia de contato, algum outro tipo de eczema, mas se de fato for algo apenas psicológico, a gente também precisa tratar. E aí entrar em um tratamento multidisciplinar, muitas vezes com um psiquiatra, ou um psicólogo, ou até mesmo medicação, para que o paciente não sinta esse sintoma, né? E geralmente tem alguma parte do corpo, doutora, que esses probleminhas na pele, eles apareçam, eles se manifestem com uma frequência maior, ou pode ser em qualquer região do corpo? Não, pode acontecer em qualquer região do corpo, é bastante comum, inclusive em couro cabeludo. A pessoa tem uma coceira sem uma causa evidenciada, mas pode acontecer em qualquer região do corpo. E eu teve que tomar algum cuidado na minha casa, doutora, principalmente agora, né, que a gente tá mais em casa, com toda a família. É contagioso esse tipo de alergia emocional? Quais são os cuidados? Eu não posso compartilhar as coisas em casa? Como que fica essa questão dos cuidados? Tá, não, no caso da alergia emocional, né, que tenha sido diagnosticado de fundo emocional, não é contagioso, a menos que, claro, toda a família esteja passando aí por um quadro mais estressante, seja com a pandemia, seja qualquer outro problema, né, mas não que o problema passe de uma pessoa para outra, não passa, tá? Não é contagioso. A causa base até pode... Não é contagioso, a causa base pode ser a mesma, vamos lá, vamos dar um exemplo, um falecimento na família. Daqui a pouco pode acontecer de todos os filhos terem uma alergia emocional, né? Mas não que esteja um contagiando o outro. É porque houve uma mesma causa e desencadeou na família um mesmo problema.
A gente teve aí, para quem acompanha, né, doutora, o mundo das celebridades, a Mayra Card, que recentemente expôs, né, a sua separação nas redes sociais, e ela expôs também esse problema que surgiu na vida dela. Ela teve alergia emocional por conta aí de tudo que envolveu a separação dela com o Arthur Aguiar, né? Exatamente, pode acontecer, é muito comum qualquer tipo de trauma, seja uma separação, um óbito, ou até mesmo alguma preocupação maior que tu tenha, ou até mesmo uma alteração de rotina que a pandemia trouxe para todos nós, isso pode cursar com uma alergia, sim. E a pessoa que tem a imunidade baixa, doutora, ela é mais propensa a ter essa alergia emocional? Não, a alergia emocional, ela vem, no fundo dela propriamente psicológico, tá? Não tem a imunidade não teria. Não, isso com a imunidade não. A imunidade ela pode desencadear alguns outros tipos de doença, tá? Mas não alergia emocional. Existem várias doenças, vários problemas que podem acontecer no corpo humano quando a gente está imunossuprimido ou com a imunidade baixa. Agora, a alergia propriamente dita emocional, ela é de fundo psíquico, é fundo psicológico mesmo. E tem um prazo assim, doutora? Por exemplo, né, como você citou aí, morreu alguém da minha família, ou que seja pelo momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, esse medo, essa angústia, essa incerteza que todos nós estamos vivendo. Essa alergia emocional, ela pode ser de imediato a esse problema que eu tive, a essa forte emoção que eu tive, ou ela depende, ou ela vai demorar um tempo para aparecer, essa alteração, essa alergia no meu corpo, ela vai demorar um certo tempo para ser perceptível? Isso varia de organismo para organismo, tá? Não tem como a gente determinar, até porque cada pessoa responde de uma forma. Tem pessoas que sofrem um trauma agora, tem um período de negação e como se não sentisse aquilo, e vão vir a chorar ou a sofrer, sei lá, daqui a uma semana, um mês. Então não tem como organismo, a gente dá não é uma fórmula de livro de medicina, eu costumo dizer assim, né? É como o teu organismo vai, daqui a pouco tu é uma pessoa um pouco mais explosiva, aconteceu uma emoção naquele momento, tu já ficou daquele momento abalada. Outras pessoas demoram um tempo a processar o problema. Então o que tem que ser tratado é a causa base, que é o problema que causou essa alergia, e não propriamente a alergia em si, né? Entendi. E a reincidência do problema vai depender também das alterações emocionais dessa pessoa? Também, com certeza. Sempre tem que pensar que como o que causou foi o emocional, se esse emocional não for tratado ou continuar sofrendo, vamos dizer assim, os traumas, essa pessoa tende novamente a cursar com os sintomas que aparecem no corpo. Às vezes as pessoas acham que o tratamento vem só no dermatologista. Tu vem no dermatologista, toma um antialérgico, às vezes a gente até prescreve, de fato, algum hidratante para acalmar a pele, mas enquanto tu não tratar a causa base lá, que é o que está causando, não vai resolver, né? Não, essa doença tende a perpetuar, né? E doutora Fernanda, você percebeu um aumento agora no teu consultório de pessoas que chegaram com essa alergia emocional por conta dessa pandemia que a gente está vivendo? Não, eu vou te dizer que a alergia emocional em si eu não notei aumento, não. O que nós notamos muito aumento aqui no Brasil, pelo menos, né, isso eu vejo até pelos colegas, conversando com os colegas, outros tipos de problema que também cursam com essa questão do estresse, né, que nós estamos, ou mudança de rotina que a gente está vivendo, que é queda de cabelo, aumento de oleosidade, então outras coisas sim, mas a alergia emocional, ela costuma ser bem isolada, assim, são pessoas que realmente passam por um trauma maior e não tem sido tão evidente na clínica médica no dia a dia. Entendi. E doutora, vamos falar agora dos problemas na pele que podem ser decorrentes aí pelo excesso do uso de máscaras, né? Muitas pessoas precisam ficar horas e horas porque trabalham em locais que é exigido, né, o uso de máscara. Como que fica essa situação? Muitas pessoas reclamando que aperta, que machuca a orelha, muitas pessoas reclamando também do surgimento de espinha, do surgimento de cravos. Na real, quais são esses problemas que podem aparecer por conta de eu usar muitas horas, né, por dia a máscara? Realmente, a máscara ela tem aumentado muito a oleosidade, que se tu pensar, tu faz, e acne também, espinha, tu aumenta na região peribucal, ao redor da boca, uma região escura, úmida, né? Tudo que é bom para uma bactéria. Propício, ambiente propício. Né? Exatamente. Quente, úmido e escuro. E fica uma troca gasosa, se falando ainda da boca, que é uma região que é
naturalmente já cheia de bactérias. Então isso aumenta a oleosidade, as pessoas têm realmente queixado que existe a acne. Existe também um outro problema que a gente está enfrentando, que é pelo aumento do estresse, as pessoas estão com aumento de seborreia, daquela dermatite seborreica, da caspa em couro cabeludo. Sim. Então, isso é uma realidade do consultório, a gente está enfrentando mais isso. E, enfim, não tem o que possa ser feito, claro, tratar, né? Mas é que isso a gente sabe que é uma alteração, primeiro, comportamental. As pessoas estão mais em casa, estão mais estressadas e estão tendo que usar as máscaras, que é uma coisa da nossa realidade. O que a gente tem que fazer é tentar agora tratar esses problemas que acabaram surgindo, né? E principalmente essas pessoas que trabalham em hospitais, né, doutora? Que tem que usar aquela máscara que é própria, que é específica. Eu costumo brincar que o dermatologista, o estetoscópio do dermatologista é o dermatoscópio, que a gente precisa olhar, né? Assim como o cardiologista ouve o coração com o estetoscópio, a gente precisa olhar com o aparelho para saber o que é, para não arriscar. Então, assim, eu jamais arriscaria dar uma hipótese diagnóstica para uma pessoa que eu não conheço, um paciente que não é meu e que não foi examinado por mim. E isso eu digo para ele, assim, fazer com qualquer profissional que ele for, tentar uma ajuda que a menina seja, por segurança dela mesma, examinada presencialmente pelo médico. No caso, ele disse que removeu a barba, doutora. A barba pode causar esse tipo de problema? Na criança, olha, no caso? Por conta do pai ficar ali com a criança, abraçando, eu não sei, assim, não vou dizer que não, tá? Mas eu acho difícil. Agora, é claro que a barba, ela machuca a pele da criança. Agora, a ponto de criar, como ele falou, brotoeja, tem que examinar a lesão para ver se é uma lesão por coçadura ou por raspar o pelo. Eu acho difícil, eu investigaria algumas outras coisas aí, tá? Às vezes o uso do bico, às vezes o uso de uma fraldinha que ela tá encostando e tá fazendo uma dermatite perioral. Tem que investigar outras coisas, tá? O Felipe tá dizendo que a esposa... Oi, boa tarde, Felipe. Tá dizendo que a esposa dele passa durante muito tempo, o dia, usando máscaras, e quando ela chega, após o banho, ela passa um hidratante no rosto. Ele quer saber se isso você indica. Olha, hidratante, qualquer médico dermatologista sempre indica, bem-vindo, tá? Independente né, do tipo de pele, sempre bem-vindo, exatamente, a gente tem que usar, mas tem que saber o hidratante próprio para o seu tipo de pele. Se é uma pele mais oleosa, tem que ser um hidratante oil free, mas existe sim essa necessidade de hidratar a pele, sim, precisa, tá? Hidratante em qualquer época do ano, né, doutora? Verão, inverno. A gente agora que tá no verão aqui, vocês estão no inverno. É sempre bem-vindo. É igual tomar água, né, doutora? Exatamente. Não tem problema algum, só faz bem aí, no caso, pro nosso corpo, pra nossa pele. Doutora, adorei. Tá certo. Você gostaria de deixar alguma orientação final aqui pros nossos ouvintes sobre esse tema que é de bastante importância, né? Se você perceber que tem algo errado aí no seu corpo, procure um especialista. Essa questão da alergia emocional, ela existe sim, é mais frequente do que a gente imagina. Exatamente, é o que eu penso, assim, as pessoas têm que, primeiro de tudo, procurar um médico, né, um especialista que possa ajudar, que possa, de fato, diagnosticar o que está acontecendo para poder resolver, né, as pessoas hoje a internet fez uma globalização absurda, virtual, mas para certas coisas se torna perigoso, então o ideal é sempre o médico examinar esse paciente aí. Foi um prazer ter estado com vocês, eu me coloco à disposição através da minha rede social, se alguém ficou com alguma dúvida, eu puder ajudar por lá, vai ser o maior prazer, tá bom? Maravilha. Qual que é a rede social, doutora? Como que a gente encontra o teu trabalho? Eu tenho... Pode ser pelo Instagram, tá? É @DRA, que é a abreviação de doutora no Brasil. Fernanda Nichelle, N de navio e CHELLE. Tá certo, doutora Fernanda. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Ótimo restinho de quarta-feira e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aí, sucesso. Valeu, doutora. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo grande. 3h19. Bom demais, né? Fernanda Michelle, médica pós-graduada em dermatologia, falando sobre essa questão da alergia emocional, sobre essa condição, né, que aparece aí quando as células de defesa do nosso corpo, elas reagem, elas gritam, né, diante de uma situação que pode gerar o estresse, pode gerar a ansiedade, levando a alterações aí em diferentes órgãos do nosso corpo, como bem colocou a doutora aqui na nossa pele. E a questão também da máscara, né? Para pessoas que utilizam durante muito tempo a máscara, esses probleminhas que estão surgindo, mais espinha, mais cravo, mais alergia por conta do uso em excesso das máscaras.